Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. As questões de ordem mental não estavam entre as prioridades da medicina em meados do século XIX. Os portadores de distúrbios nesta área eram tratados de forma desumana. No Livro dos Espíritos, questões 371 a 374, Allan Kardec argue a espiritualidade sobre o assunto, obtendo informações interessantes a respeito da chamada idiotia, hoje classificada pela psiquiatria como tríade oligofrênica, que é caracterizada pelo menor grau de desenvolvimento intelectual, sendo incapaz de articular palavras, assimilar noções de higiene ou mesmo desenvolver pudor. O século XX abriu campo para evoluções no conhecimento e tratamento dos portadores do chamado, durante bom tempo, excepcional, substituído pelo termo especial. Mas, por trás do corpo limitado por várias restrições, nem sempre mentais, como se encontra o espírito dele prisioneiro? Na Revista Espírita de junho de 1860, seu editor incluiu interessante material em torno de uma abordagem a respeito da questão havida na reunião da Sociedade Espírita de Paris de 25 de maio passado. Como campo de estudo, Charles de Saint-Exupéry, um jovem idiota de 13 anos, encarnado, e cujas faculdades intelectuais eram tais que nem conhecia os pais e apenas podia alimentar-se. Havia nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que poderia ser assunto interessante de estudo psicológico. Consultado, o Espírito São Luís, responsável pelas atividades da Sociedade Espírita de Paris, respondeu afirmativamente, explicando que isso poderia ser feito a qualquer momento pelo fato de sua alma se ligar ao corpo por laços materiais, mas não espirituais, podendo sempre desprender-se. Cumpridos os procedimentos habituais, o comunicante começou sua manifestação dizendo ser um pobre espírito ligado à terra como uma ave por um pé. Indagado se tinha consciência da sua nulidade no mundo, responde: certamente, sinto bem meu cativeiro. Perguntado se quando seu corpo dormia e seu espírito se desprendia, tinha ideias tão lúcidas como se tivesse em estado normal, informou que estava um pouco mais livre para se elevar ao céu a que aspirava. Questionado se como espírito experimentava um sentimento penoso quanto ao seu estado corporal, respondeu que sim, por se tratar de uma punição. Quanto a se lembrar de sua existência anterior, disse que sim, por ser ela a causa do seu exílio atual. Revelou na entrevista conduzida por Allan Kardec que a encarnação onde se desencadeou sua desventura na presente existência ocorreu ao tempo em que reinava Henrique III, que a forma como se processava seu reajuste não resultara de uma decisão sua, mas uma imposição como forma de punição, que embora parecesse nula pelas limitações em que vivia, tal existência perante as leis de Deus tem sua utilidade, que não viveria muitos anos mais, que da existência em que gerou a desarmonia atual 300 anos antes até a reencarnação recém-terminada, permaneceu no plano espiritual. Sobre se no estado de vigília tinha consciência do que se passava ao seu redor, a despeito da imperfeição dos órgãos do seu corpo físico, disse: vejo, entendo, mas o corpo não compreende nem vê. Se algo de útil poderia ser-lhe feito, afirmou que nada. Finalizando a entrevista, Kardec procurou ouvir São Luís se as preces poderiam ter a mesma eficácia que por um espírito errante que, por sua vez, explicou: as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas não lhe podem servir. Servirão, porém, mais tarde.
Comentando a experiência daquela reunião, Kardec acrescentou: ninguém desconhecerá o alto ensinamento moral que decorre desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral não significa nulidade do espírito, que é abstração feita dos órgãos, goza de todas as faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros fossem comprimidos por laços. Sabe-se que em certas regiões, longe de serem objeto de desprezo, os cretinos são cercados de cuidados benevolentes. Este sentimento não brotaria de uma intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenções quanto seu espírito, que compreende sua posição, deve sofrer por se ver como um refúgio da sociedade? Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.